E nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 19. Lucas no capítulo 19. Vamos andar com Jesus mais um pouquinho aí, nessa sua entrada em Jerusalém. Na última nós vimos Jesus entrando, sendo aclamado, mas agora Jesus ainda está naquela mesma cena, né, em que as pessoas estão cantando e declarando bendito o que vem em nome do Senhor, estão estendendo as suas vestes, estão estendendo folhas de palmeiras para que ele possa passar, estão aclamando ele como um rei, mas ao invés de Jesus se alegrar com isso, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ao olhar, ao contemplar a cidade, ele chora e ele lamenta por aquela cidade. Vamos ler a palavra do Senhor, Lucas capítulo 19, os versos de 41 até o verso 48. 41 a 48. Diz assim a palavra do Senhor. Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está agora oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco. E te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Depois, entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes: Está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente Jesus ensinava no templo, mas os principais sacerdotes e os escribas e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Mais uma vez vamos pedir a bênção do Senhor. Pai, pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração, que o Senhor use o teu servo e o capacite, ó Deus amado, para que, enquanto meditamos nesse texto, ó Deus amado, a voz do Senhor ecoe nos nossos ouvidos e chegue até os nossos corações. É nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Tudo bem, irmãos. Jesus continua então nos últimos passos do seu objetivo durante toda a sua jornada, desde o início do seu ministério, de chegar em Jerusalém. Jerusalém é onde o desfecho final do seu ministério terreno vai se concretizar. Finalmente, Jesus chega ao centro nervoso da cidade, que ele mesmo agora vai identificar como uma cidade assassina de profetas. Certamente, não era sem razão que Jerusalém tinha sido escolhida pelo Pai para que o sacrifício do seu filho acontecesse naquele lugar. Porque ali estava o templo, o símbolo maior da presença de Deus no meio do seu povo. Estava o sinédrio, a liderança mais importante do povo de Deus. Mas ali também estava a resistência mais radical ao ministério de Cristo. E tudo o que acontecesse ali, rapidamente, seria conhecido por todos os lugares. O próprio Jesus vai deixar claro, no início do seu lamento, que ele tem motivos para estar triste, ele tem motivos para se entristecer, e os motivos são principalmente aquilo que aquelas pessoas não conseguem enxergar, que elas não conseguem perceber, que elas não conseguem captar aos seus olhos. Então no verso 42, a palavra do Senhor diz, e dizia: Ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos. Quando Jesus viu a cidade, ele não pôde conter as suas lágrimas, e ele chora. E curiosamente, irmãos, nós sabemos que Jesus chorou apenas em 3 ocasiões. Nós só temos o registro de 3 ocasiões em que Jesus chorou. Quando ele estava junto ao túmulo de Lázaro, sobre a cidade de Jerusalém, que ele considera como um assassino de profetas, e no Getsêmani, quando ele não apenas suou sangue, mas ele orou com um forte clamor e lágrimas. Embora os evangelhos não mencionem isso, quando nós vamos lá em Hebreus, no capítulo 5, os versos de 7 a 8, o autor de Hebreus diz: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu.
Esse versículo me dá algumas razões a mais para agradecer Jesus pela sua fidelidade, pela sua obediência, pelo seu sacrifício, né? Primeiro, é que Jesus não chora apenas lá em frente a Jerusalém. Ele chora quando ele está, né, lá no Getsêmani, prestes a ser preso, julgado injustamente, condenado, levado a uma morte horrenda. Ele chora. E ele chora por si, pelas dores, pelo sofrimento que humanamente ele teria que passar e que não eram dele. Mas ele chora também porque sobre os seus ombros, nós vimos hoje de manhã, né, como o nosso sumo sacerdote, ele levaria todo o peso que deveria estar sobre nós. Ele levava todo o peso do pecado de todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Jesus chorou nessas 3 ocasiões. E uma dessas 3 ocasiões é quando ele está chegando em Jerusalém. E uma das razões por que Jesus chora é que ele olha para Jerusalém e diz: ó cidade impenitente. Nenhuma cidade viu tanto da bondade, da graça, do poder, dos milagres de Deus como Jerusalém. Sendo destruída, reconstruída, Deus agiu e agiu de maneira tão soberana, tão poderosa, o tempo todo naquela cidade. Mas aquela cidade ainda era a cidade que matava os profetas do Senhor. O verbo que nós temos para chorar aí, né, usado aí no verso 41, não é apenas chorar no sentido de alguém que fez verter lágrimas, né, de alguém que mostrou o choro nos seus olhos, nas suas lágrimas. Mas, na verdade, o termo que é usado aí é um termo que denota muito mais lamentação do que choro. A ideia aqui é aquela lamentação como sor de aflição por algo muito significativo, de uma dor e uma tristeza que tem motivos muito profundos, muito dolorosos. Por exemplo, é o tipo de choro daqueles que choram por alguém que morreu e que era amado. Quando você perde alguém querido. Não se compara quando você chora porque apertou o dedo. Não se compara quando você chora porque você perdeu o emprego. É diferente esse lamento. É o choro porque você perdeu alguma coisa muito importante, ou alguém muito importante, muito significativo. É uma profunda tristeza que se manifesta primeiramente na própria alma da pessoa. Jesus não apenas verteu lágrimas, mas ele foi tomado então por um forte lamento. E ele irrompeu em prantos. Tudo dá a entender que Jesus chorou profundamente quando ele olhou para aquela cidade. E era para ele se alegrar, porque ele estava sendo aclamado, as pessoas estavam cantando bendito o que vem em nome do Senhor, mas Jesus chora. E ele chora lamentando sobre a cidade, porque para todos os lados que ele olhava, ele encontrava motivos para chorar. Quando ele olhou para trás, ele viu o quanto o povo de Deus tinha desperdiçado de todas as oportunidades que tinham sido dadas naquele lugar. Durante toda a história de Israel. Quantas vezes Deus agiu, quantas vezes Deus falou, quantas vezes Deus se manifestou, quantas vezes Deus mostrou a sua glória, o seu poder, seu amor, sua misericórdia naquele lugar. Mas apesar disso, durante toda a história, aquela ainda era uma cidade impenitente. Quando ele olha ao redor, ele vê um enorme número de atividades religiosas que estavam mortas, sem nenhum significado para aquelas pessoas. Elas faziam apenas porque aprenderam a repetir aquilo. Isso era tão visível que o templo tinha se tornado um lugar de comércio para que as pessoas pudessem cumprir as suas obrigações religiosas. Então a pessoa não tinha nem a preocupação assim, olha, eu vou cuidar de um cordeirinho, né, e tratá-lo para que ele seja perfeito, limpo, para que ele não tenha nenhuma doença, e quando ele terá 1 ano eu vou levá-lo a Jerusalém, para que ele seja oferecido em sacrifício pelo meu pecado. As pessoas simplesmente diziam, não, eu vou ao templo, mas lá tem cordeiro para comprar. Eu compro um lá. Jesus olha ao redor e vê uma grande quantidade de atividades religiosas mortas, sem nenhum significado para aquelas pessoas. O que nos faz lembrar, por exemplo, do profeta Isaías, no capítulo 29, versos 13 a 16. Um texto que é registrado, né, pelo próprio Jesus, né, citado por Mateus no capítulo 15 e também Marcos no capítulo 7. Isaías vai dizer assim no capítulo 29, verso 13 até o 16. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca
e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo, sim, obra maravilhosa e portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem as escuras. Escondem profundamente, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita fizesse ao oleiro, ele nada sabe. Jesus chora porque ele olha para aquela cidade e diz: esse povo aqui age, vai ao templo, oferece sacrifícios, cumpre ritos religiosos, mas eles fazem como se Deus não estivesse nem olhando, se Deus nem estivesse vendo absolutamente nada daquilo. Eles levavam o sacrifício, compravam na verdade o sacrifício, mas eles não tinham arrependimento no coração. Eles tornaram aquele lugar, que era um lugar de oração, num lugar desprezível, né? Pior do que o pior dos lugares que se possa imaginar. Jesus chama de covil, né? De salteadores. Jerusalém, dessa maneira, irmãos, estava dando todos os motivos para que Jesus olhasse ao seu redor e chorasse e lamentasse. Até mesmo a visão do templo, o símbolo maior da presença santa de Deus no meio do seu povo, era motivo do lamento de Jesus, porque aquele povo havia transformado aquele lugar em algo totalmente diferente daquilo que Deus havia planejado. Totalmente diferente. Por isso é chamado de covil de salteadores, ou seja, esconderijo de ladrões. Covil de salteadores é o mesmo que esconderijo de ladrões. O templo era um lugar de se esconder, né? Esconder a roubalheira, esconder a corrupção, esconder a sua maldade. Não era mais um lugar de oração. O Messias prometido, o próprio Filho de Deus, estava ali no meio daquele povo, porém a sua cegueira, os líderes religiosos cheios de inveja, fazia com que eles quisessem apenas matá-lo. Então Jesus chora ao olhar para aquela cidade. Jerusalém estava cheia de religiosidade, mas estava sem o conhecimento de Deus, porque isso estava, como diz Jesus, agora encoberto aos seus olhos. O pecado, a maldade, a corrupção, a nossa falta de temor diante de Deus, à medida em que nós vamos avançando nessas coisas, elas vão criando como que uma capa nos nossos olhos, e nós deixamos de enxergar Deus, quem Ele é, a sua santidade, o seu juízo, mas também a sua justiça, a sua graça, o seu perdão. Diante de um quadro tão triste, irmãos, ao olhar para a cidade e perceber o terrível julgamento que estava prestes a vir, Jesus chora, Jesus lamenta por aquele povo. Aquela mesma Jerusalém que recebeu Jesus com palmas, com cantos, com louvores, mas é a mesma Jerusalém que, uma semana depois, vai desprezá-lo, vai maltratá-lo, vai julgá-lo e finalmente vai matá-lo. Aquela Jerusalém que passou por tudo isso não estava percebendo que ela própria estava condenada ao juízo. E Jesus diz: em breve os seus inimigos estarão em trincheiras ao redor e não ficará pedra sobre pedra nesse lugar aqui. Na verdade, cerca de 40 anos depois, né, ela foi saqueada, destruída, o povo massacrado, vendido como escravo por todo mundo. A situação na cidade ficou tão ruim que chegou-se ao ponto em que as pessoas não conseguiram mais sepultar os mortos. E eles começaram a se decompor na cidade. E eles não tinham mais nenhuma linha de defesa, porque o imperador romano que foi sobre ela mandou destruir todos os muros. Não era para deixar uma pedra em cima de onde eram os muros. Então ela não tinha mais nenhuma defesa. Quantos motivos para a tristeza? Por essas razões, Jesus não pode conter as suas lágrimas. Por essas razões, Jesus não apenas chora, mas ele lamenta por aquela cidade
que ele estava entrando triunfalmente. Ele estava entrando sendo aclamado. Os discípulos estavam alegres e felizes, naquela expectativa, agora Jesus chegou no lugar importante e tudo vai ser diferente aqui. Os discípulos louvam a Deus em alta voz, eles reconhecem os milagres que Jesus tinha feito, eles cantam, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Mas enquanto eles fazem isso, enquanto a multidão estende as suas vestes, Jesus está chorando e lamentando. E Jesus faz isso conhecendo-lhes não apenas o coração e a superficialidade religiosa, mas Jesus sabia também da fraqueza dos próprios louvores que ele estava recebendo, porque muitos daqueles discípulos, uma semana depois, iriam fugir e não estariam mais do seu lado, nem permaneceriam ao pé da cruz para ver Jesus ser sacrificado. Ele sabia que a mesma multidão que gritava hosanas, em breve iria gritar, crucifica-o. Mais um motivo para o lamento de Jesus, por saber que a alegre procissão na entrada de Jerusalém iria se converter, poucos dias depois, na triste procissão para fora de Jerusalém, na direção do Calvário, onde ele seria crucificado e morto. Jesus, ele não interrompe a alegria dos discípulos. Os irmãos devem se lembrar que há 2 exposições atrás, nós vimos que quando os discípulos estão felizes, estão cantando, os fariseus e os escribas dizem para ele, manda eles calarem. Jesus diz, não, se eles se calarem, até as pedras clamarão. Mas apesar de Jesus não interromper a alegria dos seus discípulos, como queriam os fariseus, ele também não entrou no espírito daquela alegria hipócrita. Enquanto todos celebravam, ele lamentava e ele chorava. Ele lamentava e chorava não por si, não pelos seus sofrimentos, não pelas injúrias que ele receberia em breve, mas ele chorava e lamentava pelos impenitentes da cidade, pela cegueira que havia se instalado naquele lugar, e por todos, de todos os tempos, não apenas daquele momento, mas os do passado, que tinham desprezado a visitação de Deus, aqueles daquele momento que tinham desprezado a visitação do Messias, e aqueles do futuro, que vão desprezar a presença e a obra do Messias. Jesus, então, ele lamenta porque essas pessoas de todos os tempos não vão crer nele. Elas vão até se transformar em bons religiosos. Eles vão até se transformar em pessoas que cumprem ritos. Mas eles vão fazer isso apenas usando palavras vãs para bajulá-lo, na maior parte do tempo, para resolver os seus próprios problemas e para poder satisfazer os seus próprios interesses. Não há arrependimento, não há tristeza que leva à salvação, mas apenas a tristeza e o lamento de Jesus pelo juízo que está por vir. Mais tarde, quando Jesus caminhava para a cruz, Jesus diz às mulheres que estão rendidas em pranto, aquelas estão chorando por Jesus, estão chorando pela injustiça que está sendo praticada, mas Lucas capítulo 23, verso 28, Jesus vai se dirigir a elas e vai dizer, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Não é por mim que vocês devem chorar, vocês deveriam chorar por vocês, porque vocês e os vossos filhos que merecem o lamento e a tristeza. Jesus lamentou pela cidade que o rejeitaria e o crucificaria, mas não pelas dores que ele iria sofrer, porque a Bíblia diz que ele, pela obediência, ele foi até a morte de cruz, para que nós pudéssemos ser salvos. Nada estava fora do plano, nada estava sendo manipulado por homens, tudo estava cumprindo um propósito eterno de Deus. Quero deixar com os irmãos 3 lições muito importantes sobre o lamento de Jesus e que certamente tem a ver conosco, mesmo nesse tempo que estamos vivendo em 2025. O lamento de Jesus é pela cegueira daqueles que não creram neles. A grande tristeza de Jesus é porque há muita gente que está caminhando ao seu lado, muita gente que está falando nele, muita gente que está até levantando louvores a ele,
mas eles não creem neles. E é por isso que Jesus no verso 42 diz, se conhecera por ti mesmo, você não conhece. E por não conhecer, você não crê aquilo que é devido à paz, você despreza aquilo que é mais importante que Deus está oferecendo para você. Porque essas coisas agora estão ocultas aos vossos olhos. Mas aquele que crê tem os seus olhos abertos, ele enxerga aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Ele enxerga o Messias, ele enxerga o Redentor, ele enxerga a graça de Deus, ele enxerga o sacrifício, ele enxerga o sangue vertido na cruz. Mas aquele que não crê, permanece cego, mesmo quando anda próximo de Jesus. Jesus lamenta pela falta terrível que aquelas pessoas cometiam, porque elas estavam recebendo o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Messias prometido, mas a terrível ignorância na qual eles estavam imergidos, resultou não apenas na perdição deles, mas na própria ruína de Israel. Por isso Jesus diz, se vocês soubessem o que está reservado para vocês, vocês mudariam o coração de vocês. Eles não conheceram o que poderia ter o que poderiam ter conhecido, ou aquele a quem poderiam ter conhecido. Pior do que isso, eles não conheceram aquele a quem deveriam ter conhecido, que era Jesus que estava entrando na cidade naquele momento. Jesus chorou sobre Jerusalém, porque embora fosse a cidade dos profetas, dos escribas, dos mestres, ela estava perecendo nas mãos de Deus, porque o que imperava naquele lugar era uma religiosidade incrédula, fria. Que coisa triste, irmãos. Mas eu li há uns anos atrás, não me lembro mais qual foi a fonte, me perdoem por isso, né? Se não me engano, numa das edições da Christian Today, né? Da revista Christian Today, uma pesquisa que foi feita, né? Numa região dos Estados Unidos, só com pessoas crentes. E a pergunta é, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? E uma grande porcentagem das pessoas não sabiam responder isso. Embora elas frequentassem a igreja, elas participassem dos ritos religiosos, elas estavam cegas, elas não sabiam o que significava crer em Jesus. Bem profetizou Oséias, tantos anos antes de Jesus, Oséias capítulo 4, versos de 6 a 8. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem o seu desejo ardente. Jesus chora e lamenta porque até os líderes do povo que estavam ali naquele lugar, eles não conheciam a Deus mais. Eles estavam cegos, e a razão principal é porque eles não criam. Eles não criam. A religião tinha se tornado um negócio para eles. Um negócio muito lucrativo, que eles não queriam abrir mão dela de maneira nenhuma. O fato é que, se a liderança, se os líderes do povo, se os mestres do povo, eles odeiam o verdadeiro conhecimento, o povo também vai detestar o verdadeiro conhecimento. Se eles escolheram não temer a Deus, aqueles que eles lideram também não escolherão temer a Deus. Se eles não creem, aqueles que olham para eles nunca saberão, né, pelo testemunho deles, o que significa crer. A cidade que desprezou a palavra de Deus, que se entregou à incredulidade contumaz, que escolheu morrer na cegueira das trevas em vez de aceitar o Filho de Jesus, é o que nós encontramos na descrição do apóstolo João, lá em João capítulo 1, versos de 4 a 10. Quando João diz assim, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Jesus era como o maior farol que entrava naquela cidade. A luz estava brilhando como nunca, nem o sol havia brilhado naquele lugar, como a luz de Cristo estava brilhando naquele lugar. Mas, João continua, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. A saber, verso 9, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo, ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não conheceu.
A gente pensa que isso é só uma força de expressão. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém não vai precisar de sol. Porque a presença do Deus Trino ali, com a própria pessoa de Jesus naquele lugar, será suficiente para iluminar aquela cidade. Por isso o lamento de Jesus é também pela felicidade que aquela cidade incrédula estava perdendo. Por não ser capaz de ver mesmo diante da luz mais clara, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus. Pior do que tudo isso, é o lamento de Jesus por perceber que eles não conseguiriam ver aquilo que era mais precioso, a visitação do Redentor, da graça, do amor eterno de Deus. E ele diz então no verso 44, vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Jesus lamenta pela incredulidade daqueles que não creem. E ai de nós, se estivermos na mesma posição que os habitantes de Jerusalém. Porque de nada adiantará você chegar na presença de Jesus e dizer, Senhor, eu frequentei a igreja, eu fui religioso, eu estive lá, eu falei em teu nome, eu até cantei louvores para o Senhor. Mas se você não crê, Ele vai dizer, não sei quem você é. Segundo lugar, Jesus lamenta não apenas pela cegueira, mas Ele lamenta pela destruição e o juízo que está por vir. Porque a cegueira deles impedia eles de ver a luz de Jesus, mas quem é cego não é capaz de ver o perigo também. Eles não viam a salvação e não viam o perigo. Uma coisa é se você pudesse ver, não pudesse ver alguém que está te oferecendo salvação, mas você pudesse enxergar o perigo. Mas nem isso eles conseguiam ver. Então a palavra de Jesus é, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, e apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Vocês continuam cegos, e cegos não apenas porque não conseguem ver que o Redentor está na cidade, porque a oportunidade da salvação está diante dos seus olhos, porque esse é o dia da visitação misericordiosa e graciosa de Deus, mas vocês não têm a percepção do tamanho do juízo que vocês estão trazendo sobre a vida de vocês. É mais ou menos o que aconteceu com aquele homem rico e que é chamado por Jesus de louco, né? Porque ele olha ao seu redor e diz, eu não tenho problemas, eu tenho muito dinheiro, vamos comer e beber, porque amanhã nós vamos morrer. E Jesus diz, você não sabe da destruição que está vindo sobre você. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo. Você pode ter tudo que esse mundo pode oferecer. Mas você não tem a percepção do juízo de Deus. Jesus lamenta pelo resultado que tudo isso produziria naquela cidade. Não apenas em termos espirituais, mas aquela cidade, ela seria afetada em todos os aspectos, ela seria literalmente destruída pela arrogância daquele povo, pela cegueira, pela impenitência daquele povo. É Deus fazendo aquilo que Paulo vai nos mostrar lá em Romanos capítulo 1. Deus entregando aquele povo a uma disposição mental para sofrerem neles mesmos a merecida punição. Você quer andar para o perigo? Então vá. Você quer continuar incrédulo? Siga em frente. Vá em frente. Você vai ver o que vai acontecer. 40 anos depois, no ano 70, Tito Vespasiano, ele invadiu Jerusalém. E a tragédia foi tão grande quanto o próprio Jesus diz. Não sobrou pedra sobre pedra. Arrasou-se a cidade. Os filhos foram arrasados dentro da cidade. Não foi deixado pedra sobre pedra. E a razão, Jesus diz, não é porque eles não eram bons negociadores políticos. Jesus não dá nenhuma razão política para aquela destruição. Não era por causa de um conflito político. Jesus diz, porque vocês não reconheceram a oportunidade da visitação. Vocês não reconheceram a oportunidade da tua visitação. Agora, o que é o grande alerta para nós aqui, irmãos? Olhar para a história de Jerusalém, se um dia você tiver a chance,
Hoje é tão fácil de fazer isso, né? Se você digitar no Google, digite no Google e procure lá, destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Você vai ver que terrível que é. Terrível. Mas o pior de tudo isso, irmãos, é que nada disso se compara à destruição que todos aqueles que não creram terão que enfrentar no juízo de Deus. O que vai acontecer com aqueles que se permanecerem cegos, incrédulos diante de Deus, a destruição será muito pior. E eles só vão se dar conta disso, como na história da parábola do rico e do mendigo Lázaro. Quando eles estiverem do outro lado e dizer, Senhor, e agora? O que eu posso fazer? E a única coisa que eles vão ouvir é, não é possível passar para cá. Nunca mais você vai passar para cá. O lamento de Jesus, irmãos, é porque aquelas pessoas não estavam percebendo que a visitação do Redentor tinha efeitos não para daqui a 40 anos, mas tinha efeitos para a eternidade. Jerusalém seria destruída, pessoas iriam morrer 40 anos depois, mas pessoas iriam e morreram e continuam morrendo eternamente, porque elas desprezaram e continuam desprezando o dia da visitação do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3, há uma exortação muito importante para nós, e o texto diz assim, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Quando estiverem vivendo e dizendo paz e segurança, está tudo certo, quando eles se derem conta, a destruição repentina estará com eles. O lamento de Jesus era também pelo fato de que, se as pessoas não percebiam a iminente destruição da carne, pelos problemas que aquela cidade estava acumulando, muito menos elas percebiam a destruição espiritual que estava para acontecer no juízo final. Jesus lamenta por tantas pessoas que estão dentro das igrejas, por tantas pessoas que fora da igreja estão sendo expostas ao Evangelho, mas elas continuam cegas e elas não creem. E por fim, Jesus lamenta pelo desprezo para com a sua própria casa. Verso 45 diz, então, depois entrando no templo, expulsou os que ali vendiam, dizendo-lhes, está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Diariamente, Jesus ensinava no templo. Veja que coisa interessante, irmãos. Jesus vai lá, expulsa as pessoas, e aí diariamente Jesus vai para o templo. E agora ele está ali no templo, ensinando, para que as pessoas sejam despertadas. Mas enquanto ele está ensinando diariamente no templo, os principais sacerdotes e os escribas, e os maiorais do povo procuravam eliminá-lo. Contudo, não atinavam em como fazê-lo, porque todo o povo, ao ouvi-lo, ficava dominado por ele. Irmãos, no Novo Testamento, há duas palavras que são usadas com relação ao templo. A primeira delas, hieron, é a palavra que se refere ao complexo do templo como um todo. Como a gente tem estudado aqui o tabernáculo, né? Pense, a estrutura do templo era parecida com a do tabernáculo. Havia toda uma estrutura ao redor do Santo dos Santos. Então, isso era chamado de templo. As pessoas vão ao templo, tinha todo aquele complexo ao redor do templo. Lá em Jerusalém, especialmente, inclusive a casa dos sacerdotes estava ali construída ao redor do templo. Aquilo tudo era o templo. Mas também nós temos a palavra naos. E essa palavra se refere especificamente ao santuário interno do templo. Aquele lugar que ficava à porta do Santo dos Santos. Aquele pátio que dava acesso ao Santo dos Santos. Pois era exatamente lá, não era na porta da casa de Anás e Caifás que eles estavam vendendo as coisas. Eles estavam transformando o templo num mercado, né, num lugar imundo, né, num depósito de animais, num lugar de corrupção, na porta do Santo dos Santos. No lugar em que nós temos visto aqui na escola dominical, que o sumo sacerdote, para chegar lá, ele tinha que se lavar em água, vestir roupas limpas, passar pelo altar do sacrifício, e só depois ele tinha dignidade de chegar naquele lugar.
Não, as pessoas não estavam nem um pouco preocupadas, elas estavam montando as bancas deles, tinha animais, tinha ovelhas, tinha bois, tinha de tudo ali naquele lugar. A história do templo desse período nos conta que quem passava próximo do templo sentia o mau cheiro dos animais que ali eram vendidos. Jesus, ele não pode suportar isso, porque apesar do templo ser apenas um símbolo da presença de Deus, Deus deve ser tratado com temor, com santidade, com honra, nunca com a imundícia. No Antigo Testamento, irmãos, Deus matou pessoas por muito menos do que isso. Então, o que Jesus faz? Ele entra no templo lamentando, ele expulsa os que ali vendiam, ele acusa eles de mercantilistas da fé, ele diz: a minha casa é casa de oração, mas vós a transformastes num covil de salteadores, vocês estão roubando aqui dentro. Jesus mostra com isso que o propósito da casa de Deus estava sendo aviltado, maculado, e ele faz ali uma faxina, pois a casa de Deus tinha perdido a sua razão de ser. Jesus entra literalmente com um chicote e põe todo mundo para fora. Quem é que deveria fazer isso? O sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote não fazia, sabe por quê? Porque naquela época tinham 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás, e eles dividiam os lucros do que era vendido naquele lugar. Eles tinham uma comissão, eles recebiam uma propina, para que as pessoas pudessem ter a concessão de entrar e vender dentro do templo. Então eles não fazem. A casa de Deus estava sendo maculada. E acredite, irmãos, cada vez que eu subo nesse púlpito, eu temo o que Deus vai cobrar de mim, por exemplo, no zelo que eu tenho com aquilo que eu tenho que fazer aqui. Mas todos nós devemos ter o mesmo zelo quando nós nos aproximamos da casa do Senhor. A casa do Senhor não é lugar de assistir espetáculo, a casa de Deus não é lugar de nós estarmos brincando, a casa de Deus não é lugar para passar o tempo, a casa de Deus é lugar de oração, de temor, de adoração ao Senhor. E Jesus lamenta, porque naquela época havia pessoas maculando a casa do Senhor, e ainda hoje há pessoas que estão zombando do próprio Deus dentro da sua própria casa. E eu não estou me referindo ao espaço de culto, mas ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida. Tem gente que está brincando com Deus, não zelando pelo templo do próprio Espírito Santo. Os sacerdotes haviam transformado aquilo num mercado, o lucro tinha sido substituído. O relacionamento com Deus havia sido substituído pelo lucro, mas Jesus não tem dó, ele entra com um chicote na mão, põe todo mundo para fora, ele mais uma vez diz: a casa é minha, eu sou Deus, eu sou o Filho do Deus vivo, essa casa é minha, vocês não têm direito de fazer isso. Jesus vê aquele lugar consagrado ao serviço divino, à comunhão do povo de Deus, à celebração do arrependimento, do perdão, ao sacrifício, que durante séculos representou Ele próprio, como um lugar que estava sendo maculado, que estava sendo aviltado. Em vez das pessoas buscarem o templo para romperem com o pecado, elas estavam usando aquele lugar apenas para ganhar dinheiro. O templo havia perdido o seu propósito, a fé estava sendo mercantilizada, Deus havia sido substituído pelo dinheiro, a oração havia sido substituída pelo lucro, as pessoas estavam substituindo o quebrantamento pela comodidade, então eu não preciso nem fazer sacrifício, eu compro alguma coisa e ofereço para Deus lá. Tudo estava errado. Mas Jesus passa agora a ensinar diariamente no templo, mas isso não muda o coração das pessoas. Porque as pessoas que ali estão, os sacerdotes, os escribas, os maiorais do povo, ao invés de se arrependerem, eles endurecem ainda mais o seu coração. E o desejo deles é de matar Jesus. E eles só não fizeram isso no primeiro dia, porque eles não encontraram uma oportunidade para isso. Então eles tiveram que cavar uma oportunidade. Eles tiveram que armar tudo. Na verdade, eles tiveram apenas que esperar o tempo, de Deus para isso. Em vez de obedecerem ao Messias, eles tramaram a sua morte. Ao invés de crer no Redentor, eles tentaram atacá-lo de todas as maneiras. Quanta gente ainda tem desprezado a casa de Deus no nosso tempo? Eu quero terminar
essa exposição, irmãos. Lembrando que são apenas 3 coisas, mas cada uma delas é muito grave. Jesus lamenta porque há uma cegueira no coração e na vida de muita gente que não crê. Isso aconteceu lá em Jerusalém e ainda acontece hoje. Jesus lamenta por aqueles que não creem. Jesus lamenta pela destruição e o juízo que está por vir. E a cegueira impede as pessoas de verem. Elas continuam caminhando para o abismo. E Jesus lamenta pelo desprezo para com a sua própria casa. Porque as pessoas não se aproximam mais de Deus com temor e fé, mas apenas esperando ganhar alguma coisa, estando onde Deus pode estar. Quero fazer apenas 2 aplicações com os irmãos nessa noite. A primeira delas é: Jesus chora porque aquele povo desprezou o dia da visitação. Então, a minha palavra para você nessa noite é: não perca as oportunidades que Deus tem te dado. Pode ser a última. Aliás, pode ser a única oportunidade que Deus te dá. Não despreze. Quando a palavra de Deus diz: eis, pois, o dia oportuno da vossa salvação, ela está dizendo: aproveite a oportunidade que Deus está lhe dando. A segunda aplicação que eu queria fazer com os irmãos é: não despreze as oportunidades, mas além disso, viva de modo digno diante de Deus. Porque se Deus lamenta a incredulidade, que impede a gente de aproveitar a oportunidade que Ele nos dá, Deus também lamenta o fato de que, conhecendo, nós podemos viver de modo indigno. E viver de modo indigno significa caminhar para o juízo, e significa fazer aquilo que ofende a Deus. Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 9, ele diz que nós deveríamos viver de modo digno do Evangelho. Se você crê, viva de modo digno. Mostre com a sua vida, não tenha vergonha. Mostre com a sua vida a dignidade de alguém que creu em Cristo Jesus. E Paulo vai nos mostrar isso de uma maneira muito prática, com coisas que são do nosso cotidiano. Quando ele escreve aos Efésios no capítulo 4, eu queria terminar com esse texto. Quando Efésios capítulo 4, versos de 25 até o verso 30, Paulo vai dizer assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Veja o que Paulo está dizendo, que nós ainda podemos ser motivos do lamento de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Lembre-se, a oportunidade que Deus está nos dando pode ser a última ou pode ser a única. E você não pode perder esse tempo. Que Jesus não lamente sobre nós. Que Jesus continue lamentando sobre os impenitentes. E que nós sejamos instrumentos para alertar esses de que Jesus está lamentando sobre eles. E que o nosso coração, a nossa vida, a nossa fé demonstre em tudo e em todo tempo que nós estamos plenamente comprometidos com aquele que é a luz do mundo, que é de fato o Redentor, o Salvador das nossas almas. E é isso que vai garantir que no dia do juízo, nós não entraremos em juízo de maneira nenhuma. Vamos orar. Pai, graças te damos por esse momento e pela oportunidade de sermos tão severamente exortados pela tua palavra. Pai, livra-nos, ó Deus, de pensar que pelo fato de não estarmos em Jerusalém, lá no primeiro século, essa palavra não se aplica a nós. Livra-nos, ó Deus amado, da nossa própria cegueira, da nossa própria comodidade, da nossa própria incredulidade, ó Pai. Leva-nos, ó Deus amado, aos pés daquele que é Redentor, que merece não apenas os nossos louvores, mas merece a nossa consagração, merece a nossa fidelidade, merece o nosso testemunho, merece, ó Deus amado, a
dedicação e o compromisso de uma vida cujo propósito é honrar ao Senhor, porque aproveitou o dia da visitação do Senhor. Toma conta dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, e eu clamo em nome de Jesus, especialmente por aqueles, ó Deus, que tendo, ó Deus, por tanto tempo estado na Tua casa, ó Deus, apenas como frequentadores religiosos, ó Pai, sem perceber a luz da Tua graça, que o Senhor alcance o coração deles nessa noite, que eles aproveitem o dia da visitação do Senhor, ó Pai. Livra-nos, ó Deus amado, de sermos motivo do choro e do lamento do Senhor. Livra-nos de sermos, ó Deus amado, motivos de tristeza para o Teu Espírito Santo. Livra-nos, ó Deus amado, de sermos, ó Deus, ofensores do Pai. E faça-nos, ó Deus amado, verdadeiramente um povo que vive para a Tua glória, que não entrará em juízo e que, ó Deus, refletirá, ó Deus, de uma maneira maravilhosa para esse mundo, à luz da Tua graça e do Teu amor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai.